Olá pessoal, então vamos a mais uma videoaula. O tema desta videoaula é substituição inversa. Então até aqui vocês já viram como calcular uma integral a partir das integrais imediatas e também viram o método da substituição e o método de integração por partes para calcular integrais. Então, de maneira geral, a gente sempre tenta calcular diretamente uma integral sem usar alguma técnica e caso isso não seja possível, a gente vai para as técnicas de integração. E aí, a substituição inversa, ela entra nesse contexto, mas ela não entra como uma primeira opção. Em geral, a gente tenta primeiro olhar com o método da substituição e integração por partes, e caso não funcione, a gente vai para outras alternativas. Então, vamos ver o que é essa substituição inversa. Então, vamos começar olhando o método da substituição. O que o método da substituição me diz? Ele me diz que se eu tenho uma função g de x e eu chamar u igual a g de x, essa função ser derivável, e a imagem é um intervalo i, e a função f é contínua em i, então a integral de f avaliado em g de x, g' de x dx, fazendo uma mudança de variável, ou seja, chamando g de x de u, e então du vai ser g' de x dx, nós podemos reescrever essa integral como sendo a integral de f de u du. Ou seja, eu vou pegar uma função no meu integrando e chamar de u, uma nova variável, e com isso nós pretendemos simplificar essa integral. Bom, por que eu trouxe aqui o método da substituição? Porque a substituição inversa, ela parte deste método. Só que ela vai fazer o caminho contrário. De que forma? Então, nós vamos agora, ao invés de substituir uma função por uma nova variável, no método da substituição inversa, nós vamos substituir uma variável por uma função. Então, vamos ver como é que isso vai funcionar. Então, neste caso da substituição inversa, eu vou chamar x igual a g de t. Então, notem, eu vou substituir uma variável por uma função que depende de uma nova variável. Nesse caso, eu chamei de t, essa nova variável. Essa função g, ela deve ser inversível. E aí, olhando agora no método da substituição, substituindo u por x e x por t, nós vamos ter o quê? Então, eu vou agora partir da direita para a esquerda. Então, eu vou substituir u por x, então eu vou ter f de x dx, a integral deste produto. Vou substituir agora o x por g de t, então eu vou ter f avaliado em g de t, e dx, então, vai ser quem? Vai ser a diferencial de x, ou seja, g' de t dt. Substituindo, então a gente tem agora a substituição inversa. Bom, na substituição inversa, uma das substituições mais utilizadas nesse texto é a substituição trigonométrica. Tanto é que em alguns livros eles não falam de substituição inversa, mas sim somente substituição trigonométrica, porque é a mais utilizada. Porém, ela não é a única, vale ressaltar isso. Então, nós temos três possíveis substituições trigonométricas. Uma delas é substituir a variável x por a seno de t, ou x substituir por a tangente de t, ou substituir x por a secante de t. Nós vamos abordar cada uma delas nesta videoaula. Vamos começar olhando para a primeira. E vamos ver também quando usar cada uma dessas substituições. A substituição x igual a seno de t, nós vamos utilizar, em geral, para integrais, onde o integrando ele envolva termos do tipo raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Esse a um número real positivo. E aí, essas integrais que envolvem esse tipo de termo, elas podem ser reduzidas a uma integral mais simples, em geral, usando a substituição x igual a seno de t, ou seja, substituição inversa. Bom, lembram que eu mencionei acima de que a
função que eu vou usar aqui nessa substituição inversa, ela deve ser inversível. Aqui, neste caso, então, se x igual a seno de t, arcosseno de x sobre a, então, vai ser t. Lógico que para isso a função seno precisa ser inversível, já vamos falar disso. Note que a expressão raiz quadrada de a ao quadrado menos x quadrado, ela só faz sentido se o x for maior ou igual a menos a e menor ou igual a a. E isso corresponde, então, a t no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. E este intervalo também me garante que a função seno seja uma função inversível. Bom, se eu fizer essa substituição x igual a seno de t neste termo, ou seja, raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, nós vamos ter que, quando eu substituir aqui, vou ter a ao quadrado seno ao quadrado de t, colocando a ao quadrado em evidência, eu vou ter dentro da raiz a ao quadrado vezes 1 menos seno ao quadrado. Usando uma identidade trigonométrica, ou seja, usando de que seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é igual a 1, então nós vamos ter que esse radical ele vai ser igual a ao quadrado cosseno ao quadrado de t. Agora, como o meu t está no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, então o cosseno é uma função positiva neste intervalo. Ou seja, a raiz quadrada de a ao quadrado cosseno ao quadrado de t é igual a cosseno de t. Usando essa substituição x igual a seno de t, ao final do processo, nós precisamos novamente voltar para a variável x. E nesse contexto, nós precisamos de relações para outras funções trigonométricas além do seno. Então, nós vamos usar de que x igual a seno de t, e reescrevendo, nós temos então que seno de t é igual a x sobre a. Então, se a gente olhar no triângulo retângulo, nós temos aqui um ângulo t, então o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, então nós vamos ter que o cateto oposto é x e a hipotenusa é a. Usando o teorema de Pitágoras, nós temos que o cateto adjacente é a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. A partir deste triângulo retângulo, nós conseguimos obter as funções trigonométricas para este ângulo T. Então, vamos olhar na prática como isso funciona. Então, considere a integral de x sobre x ao quadrado raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Então, para calcular esta integral, nós vamos usar a substituição x igual a seno de t. E quem vai ser esse a? Bom, se nós olharmos aqui para dentro do radical, nós temos 9. O 9 é igual a 3 ao quadrado. Então, o a que eu devo escolher é igual a 3. Então, escolhendo x igual a 3 seno de t, como t no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, nós vamos ter também de que o dx, nós vamos ter que calcular esse dx, pois nós vamos precisar aqui na integral. Então, dx vai ser 3 cosseno de t dt, e como nós vimos, raiz quadrada de a ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado menos x ao quadrado, é igual a 3 cosseno de t. Fazendo as substituições, então o dx substituindo por 3 cosseno de t dt, x ao quadrado vai ser 3 seno de t ao quadrado, e a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado é 3 cosseno de t. Fazendo as simplificações, nós vamos obter que esta integral é igual a 1 sobre 9 vezes a integral de dt seno ao quadrado de t. Ou seja, 1 sobre seno ao quadrado é cossecante ao quadrado de t. E a integral da cossecante ao quadrado de t nós conhecemos que é menos cotangente de t. E assim nós conseguimos calcular a integral. Bom, terminamos por aí? Não, por quê? Porque nós temos que a integral original ela é uma função de x e o resultado aqui está em t. Então, nós temos que voltar para a variável x. Para isso, nós vamos usar o triângulo retângulo. Então, se eu tenho que x igual a 3 seno de t, isso quer dizer que o seno de t é x sobre 3, ou seja, o cateto oposto é x, a hipotenusa é 3, então o cateto adjacente é raiz quadrada de 3 ao quadrado menos x ao quadrado. Quem é a cotangente? A cotangente é cateto adjacente dividido pela
pelo cateto oposto, certo? Então, substituindo, nós vamos ter que a integral em questão é igual a menos 1 sobre 9, raiz quadrada de 9 menos x quadrado dividido por x, mais a constante de integração c, certo? Vamos agora olhar para a segunda substituição trigonométrica, quando nós usamos x igual a tangente de t. Esse tipo de substituição nós vamos usar em geral quando nós temos no integrando uma expressão do tipo raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, ou uma expressão do tipo 1 sobre a ao quadrado mais x ao quadrado, o a sempre positivo. Então, integrais desse tipo, nós vamos usar a substituição x igual a tangente de t. Então, neste caso, a inversa da tangente é a arcotangente. E nós vamos considerar o t no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, e neste intervalo nós temos garantia que a tangente ela é inversível. Bom, usando essa substituição, raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado vai ser quem? Então, colocando o a ao quadrado em evidência, usando uma identidade trigonométrica, mais especificamente usando de que 1 mais tangente ao quadrado de t igual a secante ao quadrado de t, nós temos, então, raiz quadrada de a ao quadrado secante ao quadrado de t. Para o t, no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, nós temos que a secante é positiva, então este radical é igual a secante de t. Novamente, para obter as demais funções trigonométricas para este ângulo t, nós vamos olhar para o triângulo retângulo. Então, nós vamos ter agora que a tangente de t ela é x sobre a. Quem é a tangente é cateto oposto sobre o adjacente. Então, com isso, nós temos que a hipotenusa é raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado. Vamos ver um exemplo. Então, eu quero agora calcular a integral de dx sobre 1 mais 9x ao quadrado. Neste caso, eu não tenho um radical, mas a gente tem uma expressão, né, do tipo a ao quadrado, onde a é 1, mas, neste caso, nós não temos um x ao quadrado como nós tínhamos anteriormente. Mas a gente pode reescrever esse 9x ao quadrado como sendo 3x ao quadrado. E aí, usar a substituição trigonométrica. Então, neste caso, ao invés de dizer que x é igual a tangente de t, nós vamos dizer que 3x é igual a tangente de t, certo? E também o t no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Bom, se 3x é igual a tangente de t, então eu vou ter do lado esquerdo aqui 3 dx é igual a derivada da tangente, que é secante ao quadrado, dt. E agora, 1 mais 9x ao quadrado é a ao quadrado secante ao quadrado de t, porque a gente não tem o radical, certo? Onde o a é 1, então fica somente secante ao quadrado. Substituindo na integral, então nós vamos ter, como o 3dx é secante ao quadrado de t dt, passo o 3 dividindo, então eu tenho que o dx é secante ao quadrado de t dt dividido por 3. Trago o 3 para fora da integral, mantenho aqui o restante, dividido por, então esse 1 mais 9x quadrado é secante ao quadrado. Simplificando, então aqui no denominador nós vamos ter secante na quarta, no numerador secante ao quadrado. Simplificando, nós temos que calcular a integral de dt sobre secante ao quadrado de t. Quem é a secante? É 1 sobre cosseno. Reescrevendo, então nós temos que calcular a integral de cosseno ao quadrado de t. Para calcular essa integral, nós vamos usar novamente uma identidade trigonométrica. Mais especificamente, nós sabemos que o cosseno ao quadrado de t é 1 mais cosseno de 2t sobre 2. Agora, calculando a integral, então a integral de 1 é t, a integral de cosseno de 2t é seno de 2t dividido por 2. Esse 2 do denominador eu trouxe para fora da integral, né? Já trouxe aqui como 1/3, certo? Então ficou 1/6. Calculei a integral, agora eu tenho que voltar para a variável x.
Porém, para voltar para a variável x, é mais conveniente nós reescrevermos este termo de seno de 2t. Nós sabemos que seno de 2t sobre 2 é seno de t cosseno de t. Agora sim, vou olhar para o triângulo retângulo, já usando de que a tangente t é 3x, ou seja, cateto oposto ao ângulo é 3x, cateto adjacente é 1, e a hipotenusa é raiz quadrada de 1 mais 9x ao quadrado. Então, eu preciso de quem? Eu preciso do seno de t, preciso do cosseno e também preciso de t. A tangente de t é 3x. Quem é t? T é arco tangente de 3x. Quem é o seno? O seno é 3x dividido por raiz quadrada de 1 mais 9x ao quadrado. Quem é o cosseno? É o 1 dividido por raiz quadrada de 1 mais 9x ao quadrado. Fazendo as simplificações, certo? Então, nós vamos ter que esta integral é 1/6 arco tangente de 3x, mais esse 3 simplificando com o 6, então ficou o meio, vezes x sobre 1 mais 9x ao quadrado, mais a constante de integração c, certo? E a terceira substituição trigonométrica é x igual a secante de t. Esta substituição nós vamos usar, em geral, quando nós estivermos integrandos que envolvam expressões do tipo raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, a positivo. Bom, se x igual a secante de t, então o t vai ser arco secante de x sobre a. Neste caso, nós vamos considerar que o t é maior ou igual a zero e menor do que π sobre 2, ou t maior ou igual a π e menor do que 3π sobre 2. Para esta restrição de t, nós temos que a função secante é inversível, certo? Bom, quem vai ser raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado? Substituindo, novamente usando uma identidade trigonométrica, ou seja, 1 mais tangente ao quadrado de t é igual a secante ao quadrado de t. Então, trazendo um para o outro lado, nós temos que secante ao quadrado de t menos 1 vai ser igual a tangente ao quadrado. E isso, neste caso, vai ser a módulo de tangente de t. Aqui nós temos que ser cautelosos, por quê? Dependendo do intervalo que a gente escolhe aqui, para que a função secante seja inversível, nós não vamos ter garantia de que essa tangente sempre seja positiva, certo? Então, em alguns livros, eles consideram esse intervalo em que o t varia de menos π sobre 2 a π sobre 2. E aí, nós vamos ter uma situação diferente da que nós vamos ter aqui, ok? Então, vamos olhar como é que fica no nosso caso. Então, neste caso, nós temos que a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, ela só faz sentido se o x maior ou igual a a ou x menor ou igual a menos a. Então, para o caso em que o x maior ou igual a a, nós vamos ter que arco secante de x sobre a vai ser maior do que zero e menor do que π sobre 2. E para esse intervalo, a tangente de t ela vai ser maior ou igual a zero. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado vai ser a tangente de t. Então, eu posso tirar esse módulo. Da mesma forma, se x menor ou igual a menos a, nós vamos ter agora de que arco secante de x sobre a vai ser maior ou igual a π e menor do que 3π sobre 2. E a tangente de t também vai ser maior ou igual a zero, então também eu posso substituir raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado por a tangente de t. Também vamos precisar do triângulo retângulo para obter relações das demais funções trigonométricas. Então, neste caso, a secante de t vai ser igual a x sobre a. Quem é a secante? A secante é hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. Ou seja, então a hipotenusa é x, o cateto adjacente é a. Com isso, pelo teorema de Pitágoras, nós temos que o cateto oposto é raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. Vamos ver um exemplo onde nós usamos essa substituição.
Então, eu quero aqui calcular a integral de dx dividido por raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, onde o a é maior do que zero. Então, eu vou usar a substituição x igual a secante de t. Então, nós vamos considerar aqui x igual a secante de t, com t nesta união de intervalos. Então, quem vai ser dx? Dx vai ser a secante de t tangente de t dt. Raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado vai ser igual a tangente de t, como a gente acabou de ver. Então, substituindo na minha integral, então o dx, este termo aqui, a raiz quadrada de x quadrado menos a ao quadrado é a tangente de t. Simplificando a tangente de t no numerador e no denominador, nós vamos ficar com secante de t no integrando. Essa integral a gente já conhece, é ln módulo de secante de t mais tangente de t, mais a constante de integração. Voltando para a variável x, então usando o triângulo retângulo, lembrando que a secante é a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente, ou seja, x sobre a. E, então, o cateto oposto é raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. Então, usando essas relações, nós vamos ter, então, que a secante de t é x sobre a, isso já dá definição, né? E a tangente de t vai ser cateto oposto, ou seja, raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, dividido pelo cateto adjacente, que no caso é a. Reescrevendo este termo, usando uma propriedade de logaritmo, nós temos que isso vai ser ln de módulo de x mais raiz quadrada de x quadrado menos a ao quadrado, menos ln de a mais c. Então, só resumindo, né, as substituições trigonométricas que nós abordamos nessa videoaula. Então, foram 3. E notem que, em geral, nós usamos a substituição trigonométrica para eliminar radicais do meu integrando. Porém, esta não é a única forma que a gente tem para eliminar radicais do integrando, como a gente vai ver na próxima videoaula, certo? Então, as substituições trigonométricas que nós vimos foram x igual a seno de t, x igual a tangente de t e x igual a secante de t. Ok? Então, até a segunda parte desta videoaula.